Olá, queridos alunos. A aula que eu vou gravar para vocês hoje é a Idade Média, um resumo para vocês estarem entendendo um pouco desse período. E por que a Idade Média? Idade Média porque ela está no meio, está entre a Idade Antiga, lá que a gente estuda Grécia, Roma, entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, né? A Idade Moderna lá das grandes navegações, a descoberta da América, e a Idade Média está nesse meinho, por isso, né, Idade Média. Para os renascentistas e os iluministas, ela é considerada a Idade das Trevas, por conta dessa religiosidade que existia na época, desse domínio da igreja. Mas muitas das coisas que foram descobertas nessa época fazem parte da nossa sociedade até hoje. As universidades, as cidades, os bancos, né? Não só os contos de fada. E ela também tem uma riqueza cultural muito grande na arte, na música e tudo mais nessa época que merece ser estudado, né? Quando ela começou? A Idade Média, deixa eu mudar aqui. A Idade Média começa em 476 d.C., né? Quando lá o Império Romano cai, então, e acaba a Antiguidade, começa a Idade Média. Quando os bárbaros invadem, né, lá o Império Romano do Ocidente. Lembrando que no finalzinho da Antiguidade a gente tem, a Roma foi dividida em duas, né, do Oriente e do Ocidente. Nós estamos falando da Idade Média agora só nesse pedaço do Ocidente. Do Oriente é outra história, né? Daria para fazer outra aula só para falar, que ele vai virar Império Bizantino e tudo mais. Nós estamos falando da parte do Ocidente. E os bárbaros vão invadir, né? E aí aquele Império Romano vai deixar de existir. E o que nós vamos ter são vários reinos, né? Que vão futuramente dar aí, vão formar os estados, né? Bom, por exemplo, o reino franco vai se tornar França futuramente, o reino germânico vai se tornar Alemanha futuramente, e assim vai. A Idade Média ela é dividida em dois períodos. Nós temos a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Então, para vocês decorarem, pensa assim, a Alta Idade Média, tudo aquilo que caracteriza a Idade Média está em alta. Então, tá tudo ocorrendo bem. A gente vai falar muito sobre o feudalismo, vou explicar daqui a pouco o que é feudalismo. O feudalismo está em alta, na Alta Idade Média. Tudo bem. Mas quando o feudalismo começa a entrar em decadência, aí a gente tem a Baixa Idade Média, onde o feudalismo já está acabando e a gente já está transitando para outro período da história, tá? Então, ela é dividida nesses dois períodos. E o que é o feudalismo? O feudalismo é todo esse sistema político, econômico, social que nós temos nessa época. Nós vamos ver cada uma dessas características ao longo do vídeo. Mas assim, rapidamente, quando eu falo em política, agora eu tenho uma política descentralizada, não é mais um império fortalecido e centralizado, não, são vários reinos, é descentralizado o poder, tá? O que nós temos na economia? Uma economia agrária, nós vamos ver que os povos bárbaros vão invadir Roma, e as pessoas vão fugir das cidades para o campo, né, formando os feudos. Nós vamos falar sobre os feudos também. E aí, quando elas fogem para o campo, elas vão plantar, e a economia nessa época ela é agrária. Uma característica dessa época é a ruralização, né? E uma outra característica dessa época muito forte que caracteriza o feudalismo é o poder da igreja, né? O poder religioso. A igreja tem muita influência e é a instituição mais importante dessa época, que nós vamos ter também uma explicação só sobre a igreja, mas eu chego lá. Então, guarda essas três coisas, né? O poder fragmentado, a ruralização e o poder da igreja. Se você decorar isso, já ajuda bastante a entender o que é a Idade Média. Então, como eu falei para vocês, quando os bárbaros invadem, o pessoal foge para o campo. E aí eles vão formando os feudos. Uma das características desses feudos é a muralha. Eles vão fazer grandes muralhas para se protegerem dessas invasões, né? Os nobres vão fazer castelos para morar, né? Esses castelos grandes, fortificados. Eu coloquei uma fotinha aí que está mostrando uma divisão de um feudo, né? O manso senhorial, o manso comunal e o manso servil. Os nobres vão morar lá, no manso senhorial, lá os castelos, né?
a parte da plantação deles, tudo lá em cima. O manso comunal é a parte que eles vão ter em comum, onde, né, tem a plantação em comum, onde estoca os alimentos e tudo mais. E o manso servil, que é onde mora o camponês. Mas eu já vou chegar lá. Bom, começa a surgir então algumas alianças nessa época. Os reis começam a deixar com que outros nobres também administrem as suas terras, né? Vão começar a surgir e os servos vão precisar também trabalhar nessas terras. A primeira aliança que a gente tem nas terras são de suzerania e vassalagem. Você já deve ter ouvido falar. O suzerano, ele é um nobre que ele é dono da terra e ele pode deixar outro nobre também administrar essa terra. Por exemplo, se eu fosse uma rainha e tivesse lá o meu pedaço de terra, e aí eu vou deixar outro nobre administrar um outro pedaço da minha terra, um outro nobre um outro pedaço, um outro pedaço. Eu seria suzerana, né? O nobre que doa a terra, que é dono da terra, e o nobre que vai receber essa terra para plantar é o vassalo, tá? Então é bem importante entender quem é o suzerano e quem é o vassalo. O vassalo também é nobre, tá? Ele não é servo, não é camponês. Ele é nobre também. Quem vai trabalhar na terra desse vassalo, que aí são os camponeses e os servos. Mas quando eu falo de suzerania e vassalagem, então a gente tem lá o suzerano nobre que vai doar essa terra, pode ser um rei, como na figura aí a gente tem um rei doando para o nobre, e o vassalo, o nobre, então vai administrar esse pedaço que foi concedido a ele, tá? Quando eu vou falar de servos, os servos eles são camponeses, na maioria analfabetos, né? Pessoas que precisavam sobreviver, que fugiram lá das cidades por causa das invasões, estão procurando proteção dentro dessas muralhas, estão procurando trabalho. Então eles vão trocar o trabalho, a proteção em troca aí de produzir nessa terra, né? E aí, esses camponeses que trabalham nessa terra são chamados de servos. A gente vai ver a pirâmide social daqui a pouco, tá? Mas lembra comigo, servo não é escravo. O escravo ele é uma mercadoria. O servo não. Ele não é uma mercadoria de troca. Você não vende um servo, você não compra um servo. Mas ele também não tem muita outra opção, né? Ele precisa da terra para trabalhar, para pagar seus tributos, para sustentar sua família. Mas é diferente de escravidão. Quais são esses impostos? Então eu coloquei ali, ó, ali do lado o primeiro. Ele trabalha na terra. E ele trabalha lá. Alguns dias na parte comunal, lá na parte dele. E alguns dias da semana ele vai separar para trabalhar só na terra do vassalo, do suzerano, que é considerado, para quem ele trabalha, o senhor feudal. Então ele vai trabalhar na parte desse senhor feudal alguns dias da semana. Isso é corvéia, é um imposto. Plantar alguns dias na terra do senhor. Ah, ele plantou na parte dele lá trigo, mesmo que seja na parte dele. Ele vai dar uma porcentagem desse trigo também para o senhor feudal. Outro imposto. Ah, ele também quer fazer um pão, um bolo, qualquer coisa lá na parte dele. Ou ele quer mesmo plantar e vai usar a enxada. Tudo que ele usa, todas as ferramentas, os instrumentos, ele também paga imposto sobre isso, né? Então é considerado de banalidades. E então os servos eles pagam bastante imposto, né? Eles vivem um pouco descontentes, né? Com essa vida que eles levam. A gente vai ver mais pra frente que eles vão algumas revoltas. Vamos falar um pouco sobre a sociedade agora. Eu sempre mostro nas minhas aulas aquela pirâmide que eu vou colocar aqui, né? A gente sempre mostra lá a pirâmide. Então quem está no topo sempre são aqueles que possuem mais riquezas e os que estão lá na base são sempre os que trabalham mais, né? Essa sociedade, então a gente tem ali clero, nobreza, camponeses e servos.
Na apostila que eu estava estudando, ela coloca assim: os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. O clero, os que oram, os nobres que guerreiam e os camponeses que trabalham, né? Os senhores feudais estão ali, ó, na nobreza, né? No clero tá lá, no topo a gente tem o papa, depois os bispos, os padres, né? E tudo mais. E na nobreza ali a gente tem então os suzeranos, os vassalos. E por último a gente tem a galera lá que rala pra caramba, né? Que trabalha mais, que sustenta toda essa pirâmide, que são os camponeses ou o que a gente chama de servos. Uma coisa importante sobre essa sociedade é que ela é uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Ela não tem mobilidade. Se você nasceu clero, você vai morrer clero. Se você nasceu nobre, você vai morrer nobre. E se você nasceu camponês, vai morrer camponês. Essas coisas de que a princesa casou com o servo é coisa de filme, né? Isso quase não existe. Não tem essa mobilidade, eles não se misturam, né? Você nasceu aquilo, vai morrer isso. Então, por isso é chamado de uma sociedade estamental. A gente só vai ter essa mobilidade depois do Estado moderno, com a burguesia, mas isso é uma outra história. Falando aqui de Idade Média, não há mobilidade social, você não sobe, não desce, né? É mais uma questão de nascimento, então, tudo mais. Vamos para o próximo. A igreja, então, vamos falar da igreja. Bom, a igreja é a instituição mais importante dessa época, falando em Idade Média. Não sei se vocês sabem, mas a igreja cristã surgiu lá no Império Romano. Ela vai ser oficializada como a religião do Império lá com Constantino e tudo mais. E aqui na Idade Média ela vai ser constitucionalizada. Aí vão ser criadas os cargos, os ofícios e tudo mais. A gente vai ter o Papa, os bispos, os arcebispos, os padres e tudo mais. E quando o Império Romano cai, a igreja não morre junto com ele, porque a igreja consegue se unir à política. E ela sobrevive com isso, porque ela se une com a política. A gente vai ter mesmo os reis, como por exemplo Clovis, que é um rei franco, quando ele vai assumir o poder, ele pede para ser batizado. Então ali a gente já começa a ver essa mistura da igreja com a política, e é assim que ela vai sobreviver, né, nesse período. A igreja ela é soberana, o Papa ele é mais importante que o rei, né? A igreja tinha muitas terras, muitas riquezas. As universidades vão surgir nessa época por causa da igreja e para formar padres. Até hoje a gente tem um pouco, né, dessa herança de escolas e igrejas católicas, né? No Brasil nós tivemos as escolas dos jesuítas, né? Que as escolas começou com a igreja, as universidades começam com a igreja, esse ensino começa misturado aí com o religioso. Os primeiros livros aqui que a gente vai ter na Idade Média são feitos pelos monges copistas. A gente não tem prensa ainda, não tem outra forma. Então os livros são feitos à mão por esses monges que copiam. Nós vamos ter também nessa época da igreja a Inquisição. A igreja vai perseguir todos aqueles que não são cristãos, vai jogar muita gente na fogueira, em nome de Deus. Pessoas que, se não concordassem, ela perseguia, torturava, matava, porque não era cristã. A igreja tem um poder muito grande nessa época. E tudo isso se constitui no feudalismo, na Alta Idade Média. E essas características, todas que eu dei da Idade Média, na Alta Idade Média são muito presentes e muito fortes. E na Baixa Idade Média, como eu já disse, ela vai começar a decair. Uma coisa que a gente tem nesse período é que a população, como ela já está mais estabilizada agora no campo, ela vai começar a crescer muito, né? E uma outra característica também é que as técnicas agrícolas vão começar a melhorar. E eles começam a gerar excedente. O que é excedente? Antes, na Alta Idade Média, eles plantavam só para sobreviver e tudo mais. Aqui na Baixa Idade Média, como eles já começaram a melhorar as técnicas agrícolas, começa a sobrar.
essa sobra é excedente. E aí essa sobra eles vão vender, vão trocar. E aí vai começar a surgir de novo o comércio. Aquele comércio que na Alta Idade Média não existia, que tinha quase desaparecido, aqui na Baixa Idade Média ele vai começar a surgir com muita força, né? Vai voltar ao comércio. E aí vão surgir pessoas que não se encaixam mais naquela pirâmide, que não são nobres, não são clero, não são servos. Vão surgir os artesãos, os banqueiros, os comerciantes, que futuramente vão ser chamados de burgueses. Então hoje quando você, né, chama uma pessoa de burguesa, assim, é se referindo a essas pessoas nessa época que vão começar a fazer esse comércio e vão começar a ter riquezas, vamos por assim. As cruzadas também vão ajudar nesse comércio, mas isso é uma outra aula que eu vou gravar para vocês sobre as cruzadas. Mas, resumindo assim, a Igreja Católica vai entrar em guerra aí com o islamismo. E nessas rotas onde eles vão passar, nessas guerras um contra o outro, eles vão acabar abrindo essas rotas para o comércio, vão acabar fazendo comércio nesses lugares, isso também vai facilitar um pouco. E essas pessoas que querem fazer esse comércio, elas começam a viver ali perto das muralhas, mas não dentro, né? Elas não querem pagar tributos para os senhores feudais, então elas não moram dentro, moram perto, assim, e em lugares que vão ser chamados de burgos, por isso burguesias. Mas elas não vivem em feudos. E esses lugares, esses burgos vão se tornar as cidades futuramente. Então aqui na Baixa Idade Média a gente tem o surgimento do comércio, das cidades, né? Características diferentes da Alta Idade Média. E aí, com o surgimento de tudo isso, nós vamos começar a ter uma crise na Idade Média. E nós temos aqui 4 coisas que vão combinar na crise da Idade Média, que vai colaborar para o fim dela e o surgimento da Idade Moderna. Bom, primeira característica daqui, fome. Nós vamos ter um período de seca muito grande, de mudanças climáticas, e nós vamos ver que as pessoas estão morrendo de peste. Então, assim, vai ter pouca gente produzindo para uma galera muito grande, e aí uma galera vai começar a passar, a maioria vai começar a passar fome. Então vai ter uma fome muito grande por causa das mudanças climáticas, por causa que falta mão de obra e tudo mais. Nós vamos ter a peste negra nessa época, uma doença que vem lá do Oriente e mata 1/3 da população. Ela vem por causa da pulga do rato, né? Nós não temos muita questão de saneamento básico nessa época, de higiene. Então tinha muitos ratos e a pulga dele, quando picava, trazia essa doença, né? E 1/3 é muita coisa, vai morrer muita gente. E como não se tem muito conhecimento sobre essa doença, eles vão dizer que é castigo de Deus e tudo mais. E vai matar, então, muita gente. Uma outra questão também que agrava a crise são as guerras. Aqui já foi inventada a pólvora. Nós vamos ter, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, que dura 116 anos. O rei da França morre e o rei da Inglaterra era parente dele, que é o trono dos 2 lugares, e aí vai começar uma guerra, porque os franceses não querem os ingleses do trono, eles querem um francês, mas os ingleses querem o trono da França, e aí começa essa guerra, morre muita gente na guerra, se usa muito recurso na guerra. Só vai piorar a situação, né? 116 anos de guerra, entre outras guerras. E aí nós vamos ter tudo isso acontecendo. E os camponeses, então, estão morrendo de fome, estão morrendo de peste, estão morrendo nas guerras. E aí os senhores feudais continuam querendo aqueles impostos que a gente falou antes. E aí eles vão começar a ficar revoltados com tudo isso, porque eles não vão conseguir pagar todos aqueles impostos. Eles vão ter dificuldade, né? E aí eles vão começar a fazer revoltas. E tudo isso vai começar a fazer o quê? Com que as pessoas do campo voltem para as cidades e os nobres vão começar a pedir ajuda para os reis. Então, assim, os nobres vão começar a se juntar com os reis, pedindo ajuda, proteção, né, contra esses camponeses revoltados, contra tudo isso que está acontecendo. E os reis vão começar a ficar muito fortes e a gente começa a ter uma centralização do poder de novo, que aí vai
ser característico do Estado moderno, essa monarquia absolutista, onde o rei governa sem leis, sem nada, é só aquilo que ele quer, né? Então os reis no finalzinho da Idade Média começam a ficar muito poderosos, os estados começam a se unificar, aí que a gente vai começar a ter os estados no Estado moderno é característico, né, da formação dos estados, Portugal, França e tudo mais. Mas o Estado moderno já é um outro assunto. Em resumo, é isso que é a Idade Média. Espero que tenha ajudado vocês um pouco a entender esse período, né? E até os próximos vídeos.